Olá pessoal, chegamos finalmente à nossa última aula de teoria do curso, onde nós vamos tratar de abordagens de alta fidelidade para a simulação de turbulência, né? Uma vez que nós já vimos as abordagens baseadas em média de Reynolds, né? Como runs e unsteady runs, que são consideradas de baixa fidelidade, tá? Quer dizer, o unsteady run já é considerado aí de uma fidelidade intermediária já, tá? Mas hoje nós vamos introduzir as famosas formulações DNS, LES e uma que é mais moderna, chamada DES, tá? Que combina o LES com o runs. Então, às vezes, ela é também considerada uma abordagem de fidelidade intermediária, tá? Mas vamos para frente. Bom, para vocês entenderem a diferença entre esses níveis de fidelidade dentro do contexto de simulação de CFD, né? Eu preciso introduzir para vocês um pouco da física dos escoamentos turbulentos, tá? Então, pessoal, vou passar um tempo da aula focado em escoamentos turbulentos e na segunda metade da aula vou tratar mais especificamente dos métodos de simulação, tá? Então vamos lá. Por que a turbulência é um problema tão rico e tão complexo? A resposta é que a turbulência é um fenômeno multiscala, ou seja, você tem estruturas grandes somadas a estruturas intermediárias e estruturas pequenas. E nessas estruturas nós identificamos também algumas de energia grande, outras de energia intermediária e outras de energia pequena. Tá? E como que essas estruturas surgem? Bom, primeiro, o seu escoamento é energizado normalmente nas escalas grandes, tá? Então pensa num cilindro circular sendo arrastado dentro de um tanque de água, tá bom? Então a sua mão que está segurando esse cilindro pelo lado de fora, empurrando ele, está transferindo ao fluido uma energia e especificamente a uma determinada escala de comprimento do fluido que está sendo energizado, tá? Então, as estruturas do fluido que você está energizando diretamente, elas têm um tamanho compatível com o diâmetro do cilindro. E é essa interação entre cilindro e fluido que vai dar origem ao que nós chamamos das maiores escalas nesse escoamento turbulento, tá bom? Daí, passando já para o segundo ponto do nosso slide, existe um mecanismo físico chamado cascata de energia, pelo qual o próprio fluido transfere parte da energia das escalas grandes para uma escala menor, que por sua vez transfere parte de sua energia para uma escala menor, e assim sucessivamente, daí o nome de cascata de energia, tá bom? Esse mecanismo gera então uma faixa de comprimentos característicos, né? Ou seja, turbilhões de tamanhos cada vez menores, que é chamada zona inercial. Então, repetindo, o que é essa zona inercial? É uma faixa de estruturas de tamanho intermediário que são energizadas pelo mecanismo de cascata, tá bom? Ah, professor, mas por que tem esse nome inercial? Então, porque esse mecanismo ele advém do termo convectivo, né, ou advectivo das equações de Navier-Stokes, tá? É aquele termo não linear que dá origem à turbulência. Tá bom? Então lembra quando a gente define o número de Reynolds como uma razão entre as forças inerciais e as forças viscosas? Então o que a gente quer dizer com isso é que para alto número de Reynolds, o efeito do termo advectivo das equações de Navier-Stokes é dominante frente ao efeito do termo difusivo. Tá bom? Então, por exemplo, abaixo Reynolds, o termo difusivo domina, portanto ele age contrariamente a esse mecanismo de cascata, né? Que gera justamente escalas cada vez mais oscilatórias. Tá? Então por isso que abaixo Reynolds, a viscosidade vai dominar e vai matar todas as oscilações. Já para alto Reynolds, o termo advectivo vai dominar e vai gerar esse mecanismo de cascata, tá? Então, resumindo, por que nós chamamos essa faixa de turbilhões intermediários de zona inercial? Porque nessa faixa de estruturas, quem domina é o termo advectivo não linear, ou seja, o termo de inércia, enquanto o efeito difusivo é desprezível dentro dessa faixa. Daí, pessoal, a teoria da turbulência nos diz o seguinte, que no decorrer desse mecanismo de cascata, quando nós analisamos turbilhões cada vez menores, nós vemos universalidade e isotropia na estrutura deles, tá? Ou seja, como se eles se desligassem dos turbilhões maiores, que estão associados à geometria dos seus escoamentos, né? E eles vivem como que uma dinâmica própria que é universal. Tá bom? Então, se você compara as escalas intermediárias de um jato livre, por exemplo, com as escalas intermediárias da esteira turbulenta de um cilindro, elas vão ter aspectos em termos de estrutura e de dinâmica que são muito próximos, tá? Ah, professor, isso lembra um fractal, né? Com certeza, esse conceito de autossimilaridade, né? Quando você vai analisando estruturas turbilionárias cada vez menores e menores, é algo visto também nos fractais, né? Ah, professor, mas essa cascata de energia age então até o infinito, ou seja, vai gerando estruturas menores, 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 até um comprimento característico zero? Então, se nós não tivéssemos o efeito da viscosidade, isso aconteceria, tá? A faixa inercial ela seria infinita.
Agora o que acontece é que a presença da viscosidade vai fazer com que em algum momento, ao longo dessa cascata, o efeito difusivo passe a dominar frente ao efeito advectivo ou inercial, de forma a interromper esse mecanismo de cascata, pelo que na prática nós temos, de fato, a chamada menor escala turbulenta, tá? Também chamada de escala de Kolmogorov. Kolmogorov foi um matemático russo que, a partir da década de 40, prestou contribuições significativas para o nosso entendimento atual da turbulência. Tá bom? Mas deixa eu explicar um pouco mais sobre o efeito do Reynolds. Se você calcular um número de Reynolds local, e quando eu digo local, eu não estou falando numa determinada região do espaço. Eu estou falando num cálculo de Reynolds escala a escala para uma mesma região do espaço, tá? Onde eu tenho uma superposição de turbilhões de tamanho variado. Então, se você calcula um Reynolds para as escalas grandes, né, o seu comprimento característico vai ser da mesma ordem de grandeza do diâmetro do seu cilindro, e ele vai ter uma velocidade característica associada à dinâmica das escalas grandes também, tá? Então você consegue calcular um Reynolds baseado nas escalas grandes, que é comparável ao Reynolds que nós estimamos em laboratório, baseado no V infinito, tá? Agora, se você calcula um Reynolds para as escalas intermediárias, ou seja, baseado num tamanho menor e numa velocidade característica menor dessas escalas, você naturalmente vai obter um Reynolds menor. E, obviamente, esse Reynolds vai ser tão menor quanto menor for a sua escala intermediária que você considerar. E daí, quando você considera escalas menores e menores, vai chegar num determinado tamanho, onde o Reynolds está da ordem de 1. Ou seja, você chegou num Reynolds local tão baixo que para aquela escala, o efeito do termo difusivo ele acaba dominando e, portanto, evita que aquela escala energize escalas menores ainda. Tá bom? Então essa menor escala é a chamada escala de Kolmogorov e ela obviamente vai depender do seu número de Reynolds global, né? Pensando agora no Reynolds comum de laboratório. E você pode pensar do seguinte jeito: quanto maior o seu Reynolds de laboratório, é como se o seu coeficiente de viscosidade fosse menor e, portanto, ele permite que a cascata de energia haja por uma extensão maior, até que finalmente você chegue à escala de Kolmogorov, tá? Ou seja, quanto maior o número de Reynolds do seu experimento, menor será a menor escala turbulenta que vai existir naquele escoamento, tá ok? Então, muito bem, se vocês entenderam isso, vocês entenderam grande parte da teoria da turbulência. Porém é o seguinte, tá? Eu preciso fechar com uma ressalva sobre camada limite turbulenta. Na verdade, tudo isso que eu falei até aqui é verdadeiro para escoamentos turbulentos chamados livres, tá? Ou seja, aqueles que não são confinados por parede. Porque quando você vai estudar escoamentos que envolvem camada limite turbulenta, você descobre que em vários aspectos a dinâmica da turbulência é diferenciada. Então, por exemplo, numa camada limite turbulenta, a energia ela não surge das escalas grandes e vai para as escalas menores. Não, ela surge, na verdade, nas escalas pequenas e é daí transferida para as maiores. Tá? Eu vou explicar isso melhor mais para o fim da aula, mas queria deixar só essa ressalva aqui por enquanto. Vamos para frente. Bom, essas figuras ilustram que as suas maiores escalas turbulentas elas são da ordem de grandeza do seu obstáculo, né, ou da sua geometria. Tá? Apenas para ilustrar esse ponto. Agora esses diagramas ilustram para a gente, na parte de cima, né, as diferentes escalas turbulentas. Então nesse eixo horizontal nós temos um Lzão, que seria a maior escala turbulenta, e do lado esquerdo nós temos esse eta representando a escala de Kolmogorov, que é a menor das escalas. Então essa região das escalas grandes é a região que contém a maior parte da energia do seu escoamento turbulento, tá? Porque essas escalas são maiores em termos de geometria e tipicamente tem uma dinâmica mais rápida também, tá? Se você quiser pensar em termos de energia cinética turbulenta delas. Daí nós temos a zona inercial, ou faixa inercial, né, com as escalas intermediárias, onde o fluido se contorce por si só, devido ao termo não linear advectivo ou inercial. E finalmente, nas menores escalas, nós temos já o efeito do termo difusivo passando a dominar, até nós chegarmos à escala de Kolmogorov. Essa faixa é chamada zona de dissipação, tá? Por que esse nome? Porque fisicamente é aqui que essa energia que vem sendo transferida ao longo da cascata, ela é dissipada. Ou melhor dizendo, é aqui que a energia cinética dos turbilhões é transformada em energia térmica, porque essa energia não pode simplesmente desaparecer, tá bom? Mas tipicamente o aumento efetivo de temperatura causado por um escoamento turbulento é bem pequena, tá? Muitas vezes desprezível, mas não quero entrar em maiores detalhes aqui. O que importa pra gente é perceber essa dinâmica que está melhor explicada na figura de baixo, tá? A energia externa do escoamento entra tipicamente pelas escalas grandes, né? Daí o fluido se encarrega de transferir essa energia ao longo de escalas sucessivamente menores, pelo mecanismo de cascata, até chegar nas menores escalas turbulentas, onde o efeito relativo do termo difusivo é suficiente para contrabalancear esse mecanismo de cascata, ao mesmo tempo que transforma essa energia cinética que está chegando pela cascata em energia térmica. Tá bom? Então perceba que num escoamento turbulento de regime permanente, as escalas intermediárias vão ter uma energia fixa, né, em termos de média temporal,
ou seja, a energia das escalas intermediárias não está crescendo indefinidamente, mas já atingiu uma situação permanente, o que significa que a energia só está sendo transportada ao longo das escalas intermediárias e, portanto, realmente necessita de um destino físico, no caso térmico, né, através da dissipação viscosa, tá bom? Mas vamos para frente. Então, nesse diagrama, eu vou começar a introduzir a diferença de energia entre escalas consecutivas ao longo da cascata. Então, de novo, nós temos aqui do lado esquerdo a injeção de energia nas escalas grandes, que são as escalas de energia cinética maior, seguida da energização sucessiva das escalas da faixa inercial até chegar na zona dissipativa com a escala de Kolmogorov. Tá bom? Então, se nós fazemos um gráfico de energia cinética versus o inverso do tamanho característico dos turbilhões, tá? O que significa que, enquanto a gente olha esse eixo indo da esquerda para a direita, nós estamos considerando turbilhões cada vez menores. O gráfico que nós obtemos experimentalmente é desse tipo aqui, ó, que mostra que as maiores escalas têm energia cinética maior, enquanto as escalas intermediárias têm energia cinética cada vez menor até chegar à escala de Kolmogorov. Tá bom? Porém, esse gráfico é normalmente considerado na escala log-log. Quando você faz isso, essa curva da faixa inercial se transforma em uma reta, tá? Como mostra na próxima figura. Tá aqui. Então, o gráfico do espectro de energia, né? Que basicamente vai te dizer o quanto de energia tem escala a escala, versus 1 sobre o comprimento característico daquela escala, que por sinal é diretamente proporcional ao número de onda, né? Se você pensar em uma série de Fourier para representar o seu fenômeno multiscala. Tá bom? E acontece que a inclinação dessa curva na faixa inercial é prevista teoricamente pela teoria de Kolmogorov como sendo de menos 5/3, que daí da faixa de menos 1,7. Tá bom? Só adiantando esse resultado teórico bem importante dentro da teoria de turbulência, mas lembrando que essa inclinação ela só aparece na escala log-log. Então, para ilustrar isso, eu vou mostrar aqui no próximo slide os resultados típicos que a gente observa no laboratório de camada limite turbulenta numa placa plana, que a essa altura do curso de engenharia vocês já devem ter feito, né? Então, o que esse gráfico mostra? Basicamente, nós temos um medidor de velocidade do tipo fio quente numa posição fixa dentro de uma camada limite, para uma determinada velocidade de escoamento externo, que a gente ajusta na entrada do túnel de vento. Então, no gráfico de baixo, nós vemos um trecho da medida velocidade versus tempo, né? Então, nós vemos que a velocidade é praticamente constante, a menos de eventuais oscilações de larga escala, que possivelmente nesse caso foi alguém que encostou na placa ou alguma coisa assim, tá? Do contrário, a velocidade seria mais constante, mais lisinha, né? Então vocês já devem estar imaginando que nessa posição da camada limite o escoamento está laminar, tá bom? E no gráfico de cima nós vemos o espectro de energia obtido pela transformada de Fourier do sinal de baixo, já na escala log-log. Então ele mostra pra gente que a maior parte da energia está concentrada nas escalas grandes, né? E na verdade, se o sinal tivesse lisinho, sem essas perturbações de baixa frequência que eu mencionei antes, né? A energia nas frequências intermediárias seria próxima de zero também. Tá bom? Então, na verdade, o zero nesse nosso gráfico está relacionado ao ruído intrínseco do nosso equipamento de medição. Então, está na faixa aí de 10 a menos 9, né, essa amplitude. E nós temos uns picos em alta frequência aqui, que também é um ruído introduzido pela eletrônica, tá? Então, essa parte aqui a gente pode descartar. Nesse gráfico também nós já incluímos essa linha vermelha, que segue a inclinação de menos 5/3 prevista pela teoria de Kolmogorov para escoamento turbulento já desenvolvido. Tá bom? Então o que eu vou fazer agora? Mostrar as imagens que nós obtemos quando eu aumento a velocidade do túnel, né? Ou seja, vou estar aumentando o número de Reynolds. Então o resultado que a gente vai ver, apesar de eu estar medindo numa mesma estação fixa da placa, ele é qualitativamente semelhante àquele que eu obteria se eu tivesse uma velocidade do túnel fixa e medisse o sinal de velocidade em estações de X cada vez maior ao longo da extensão da placa. Tá bom? Então, nesse caso, eu estaria igualmente aumentando o número de Reynolds e considerando regiões onde a turbulência vai gradualmente ficando mais intensa. Então, vamos lá. Olhando um Reynolds um pouquinho maior, nós vemos aqui uma primeira erupção de turbulência, né? O que é isso? Bom, basicamente eu tenho um escoamento predominantemente laminar, mas já com a presença de alguns turbilhões aparecendo, né? Ou seja, eu estou no início da faixa de transição desse escoamento, tá bom? Então essa mudança abrupta no sinal de velocidade aqui, ela aconteceu simplesmente porque um turbilhão atravessou o meu medidor de velocidade naquele momento, tá bom? Em termos de espectro de energia, nós vemos o quê? Que agora já existe mais energia em alta frequência. Ou seja, o fluido já está começando a energizar estruturas de frequência mais alta. Isso é, de tamanho característico menor. Bom, aí o que acontece se eu continuar aumentando o Reynolds? Primeiro, meu sinal laminar vai ficando cada vez mais contaminado de erupções turbulentas, né? Significando que os turbilhões agora estão se multiplicando dentro de um meio laminar, enquanto o meu espectro de energia já mostra claramente o desenvolvimento de uma zona inercial, né? Com energia já distribuída ao longo de uma larga faixa de frequências. E se eu continuar aumentando o Reynolds,
eu simplesmente vou caminhando em direção à turbulência plenamente desenvolvida, né, com os turbilhões dominando cada vez mais minha medição de velocidade, e o espectro de energia praticamente não muda mais, né, e a gente vê que ele está seguindo razoavelmente bem a estimativa de Kolmogorov de menos 5/3 para a zona inercial, né, num gráfico log-log. Tá bom? Mas foi só para dar uma familiarização um pouco mais de medida prática, né, essa teoria que eu estou comentando. Então, indo para frente, queria ilustrar agora o efeito do Reynolds, né? Então nós temos um jato livre aqui vindo de cima para baixo, do lado esquerdo um Reynolds mais baixo, né, da ordem de 10 à terceira, e do lado direito um Reynolds mais alto, da ordem de 10 à quarta. Nós vemos o quê? Que a escala de Kolmogorov ficou menor, né, para um Reynolds mais alto, que nós observamos por causa da granularidade da figura da direita. Na verdade, você tem inclusive mais dificuldade de identificar as escalas maiores, porque agora elas já estão embebidas em escalas cada vez menores, tá bom? A figura seguinte também ilustra isso. É um jato livre também, só não tenho certeza se ele é um jato circular ou um jato saindo de uma abertura retangular, mas o que eu bem lembro é que o número de Reynolds aumenta da esquerda para a direita. Então fica claro esse aspecto da granularidade também, porque no Reynolds menor à esquerda nós conseguimos identificar melhor as escalas grandes individualmente, né? Enquanto no jato da direita nós percebemos que a menor das escalas turbulentas é agora de fato muito menor, que dá inclusive um aspecto de maior homogeneidade para esse nosso jato turbulento, na verdade. Então, seguindo, eu queria comentar com um pouco mais de detalhe a questão da camada limite turbulenta, porque isso vai ter uma relevância para a questão de CFD já já. Então, nessa primeira figura, relembrando que a gente começou a ver na aula passada, sobre a camada limite turbulenta ter várias zonas, né, incluindo a mais próxima da parede, que é a subcamada laminar, aí essa camada intermediária, que é a chamada camada logarítmica, né. Lembrando que esse plot aqui é daquela velocidade U+, que é a velocidade U normalizada pela velocidade de fricção U tal, versus a distância normalizada da parede y+, que é o y dividido por aquele delta viscoso, né, a escala de comprimento característica viscosa, definida como viscosidade cinemática νi, dividido pela velocidade de fricção U tal. De qualquer forma, lembrando que esse gráfico semi-log, ele privilegia as regiões mais próximas à parede, né? Então essas duas partes aqui, a subcamada laminar, a camada logarítmica e essa região intermediária entre elas, né, chamada de camada de amortecimento, na verdade elas formam aí os primeiros 10, 20% da espessura total da camada limite. Então se você olha a figura da direita, né, onde você tem uma visualização aí dos turbilhões de uma camada limite turbulenta, evoluindo aí de baixo para cima, né, nessa figura, a gente teria essas duas camadas mais próximas da parede, aqui no pé da camada limite, né? Enquanto a espessura total dela seria aqui mais ou menos onde termina, né, as maiores estruturas turbulentas. Mas enfim, para que eu estou mostrando isso? Porque se você medir como que a produção da energia cinética turbulenta, nesse caso da camada limite, acontece dentro de cada uma dessas camadas, você vai perceber que a maior parte da produção de energia cinética turbulenta é de responsabilidade da subcamada viscosa e da região logarítmica, tá bom? Então, quanto cada uma delas contribui vai depender aí do Reynolds, mas em qualquer que seja o caso, se você somar as duas, você vai ter algo aí que está na faixa de 70% para cima, né? Então, de fato, para Reynolds muito alto, se você somar as duas aqui, já fica bem mais que 70%. Então, isso é só para mostrar para vocês que no caso de camada limite turbulenta, a energia turbulenta ela é produzida nas menores escalas, em contraste com a turbulência livre, onde a energia é produzida nas maiores escalas. Daqui a pouquinho vocês vão ver a relevância disso para o CFD, tá? Porque agora nós vamos tratar do custo das simulações CFD. Então, muito bem, imagina que você quer resolver um escoamento turbulento, simulando diretamente as equações de Navier-Stokes, e você não tem nenhuma limitação quanto ao custo computacional, portanto você pode usar uma malha tão fina quanto se queira para capturar todas as escalas turbulentas até a escala de Kolmogorov. Bom, vamos fazer uma estimativa de quão fina a nossa malha precisaria ser. Essa estimativa aqui, ó, do tamanho da escala de Kolmogorov eta, que na verdade é que eu chamei de ΔX, dividido pelo tamanho da sua maior escala, pela estimativa de Kolmogorov, vai ser proporcional a 1 sobre Reynolds elevado a 3/4. Tá bom? Então vamos fazer uma estimativa simples aqui. Imagina que você quer simular o escoamento descolado sobre uma asa de uma aeronave de tamanho intermediário. Então vamos pensar que a sua corda está da ordem de 1 metro. Então essa seria a ordem de grandeza da sua maior escala turbulenta, que seria o Lzão. Então a gente já vê que o tamanho da escala de Kolmogorov e, portanto, o tamanho do nosso espaçamento de malha ΔX, ele começa a ficar muito pequeno quando a gente aumenta o Reynolds. Então vamos imaginar um Reynolds bem baixo, 10/4, que nem é representativo de um Reynolds de voo. Nesse caso, Reynolds elevado a 3/4 vai dar 10 ao cubo e, portanto, o seu ΔX vai ser de 1 milímetro. Então, sacando aí como fica caro, especialmente se você pensar em 3D, né? Porque aí o fator de refinamento é elevado ao cubo.
Mas enfim, vamos pensar num Reynolds já dos mais altos dentro do contexto aeronáutico, né? Pega um A380, por exemplo, em velocidade cruzeiro. Talvez você chegue aí no Reynolds 10/8. E nesse caso, Reynolds elevado a 3/4 vai dar 10/6 já. Ou seja, para simular a estação da asa de 1 metro, você precisa de uma malha onde os elementos são de 1 micrômetro. Tem noção de quanto é caro isso? Então é absolutamente inviável, até para os maiores supercomputadores que nós temos hoje. E a previsão é que continue assim inviável pelos próximos 2 séculos, talvez, tá? Então, dando nome aos bois, essa abordagem de simulação, onde você quer de fato capturar e resolver todas as suas estruturas turbulentas diretamente numa simulação, é chamada abordagem DNS, do inglês Direct Numerical Simulation, né? Onde essa é a abordagem mais cara de todas e de nível de fidelidade maior de todos também, onde nós não usamos nenhum modelo de turbulência, né? Já que nós simulamos as equações de Navier-Stokes diretamente. Tá bom? Então, na prática, essa abordagem está limitada à geometria simples e de pequenas dimensões e a Reynolds baixo também. Tá bom? Então, por exemplo, em análises detalhadas de transição laminar turbulento, onde o Reynolds é mais baixo, essa abordagem já é viável hoje. Já para simular a camada limite turbulenta desenvolvida, ela já começa a ficar inviável para Reynolds moderados. Tá? Eu lembro, por exemplo, de uma conferência que eu fui, há uns poucos anos atrás, onde o pesquisador estava apresentando resultados de uma camada limite turbulenta de um Reynolds ainda relativamente baixo, não lembro exatamente qual era, mas talvez aí tivesse entre 10/4 e 10/5, tá? E aquela simulação dele, se eu bem lembro, foi feita nos supercomputadores da NASA, demorou aí entre 2 e 3 anos para terminar a simulação. Só para vocês terem uma ideia do custo computacional do DNS. Tá bom? Então, indo agora para o mundo dos mortais, qual que é a abordagem de simulação de turbulência que nós podemos aplicar em casos práticos, né, em reinos de interesse da indústria? Então, existe essa abordagem que ainda é considerada de alta fidelidade, porém que usa malhas não tão refinadas, apesar de que ainda são consideravelmente refinadas, tá? Mas onde a ideia é capturar somente as escalas grandes e parte das escalas intermediárias. Por quê? Porque essas são as escalas mais energéticas, em sentido de energia cinética mesmo. Se fosse resolver as escalas menores que estão faltando nesse tipo de simulação, o seu campo de velocidade ia mudar na segunda casa decimal, por exemplo. Tá? Então, por isso que interessa resolver as escalas mais energéticas. Então, deixa eu mostrar um gráfico para ajudar. Então, olha só, em termos de espectro de energia, né, o DNS ele vai resolver todas as escalas. E essa abordagem alternativa, que eu estou introduzindo agora, chamada LES, já explico melhor o nome, ela se propõe a resolver ou a capturar com a malha apenas uma parte das suas escalas, tá bom? Incluindo aí as escalas grandes e parte das intermediárias. Enquanto para as escalas menores, que não são resolvidas, usa-se um modelo de turbulência chamado modelo SGS. Tá? E por que a gente precisa desse modelo? Bom, porque essas escalas menores, apesar de ter energia menor, elas ainda têm um efeito nas escalas intermediárias e grandes, tá bom? Então a gente não pode simplesmente jogar elas fora e esperar que o resultado ainda tenha alta fidelidade. Então a gente precisa adicionar um modelo que tenta aí aproximar o efeito das escalas pequenas nas escalas grandes, já que elas não vão estar sendo capturadas na sua simulação. Então, dando nome aos bois, essa abordagem intermediária, que ainda é considerada de alta fidelidade, é chamada LES, do inglês Large Eddy Simulation, que traduzindo aí significaria simulação de turbilhões grandes, né? Então o nome já é bem descritivo da metodologia em si. A diferença dela para o DNS é que ela já exige um modelo de turbulência para tentar replicar o efeito das escalas não capturadas nas escalas grandes, né? É o chamado modelo submalha, ou SGS, que significa Subgrid Scale. Então beleza, se dá para a gente usar LES, não vale nem a pena ficar pensando em DNS. Bom, isso é verdade para escoamentos de turbulência livre, né? Porque quando a gente aumenta o Reynolds nesses escoamentos, praticamente as escalas grandes e intermediárias elas não mudam mais. O que vai acontecer é apenas o surgimento de escalas menores e menores, porque a escala de Kolmogorov vai sendo reduzida. Não é isso? Mas de qualquer forma, essas escalas sendo introduzidas, com o aumento do Reynolds, vão sempre ter uma energia pequena. Então, de fato, para a simulação de turbulência livre, LES já é viável, inclusive para Reynolds altos. Apesar de que ela não é baratinha como a simulação runs que a gente está acostumado a rodar, tá? Elas já são caras, exigem o uso de supercomputadores, mas você consegue resultados em termos de dias ou semanas de simulação, tá bom? Não é como o DNS que demora meses ou anos até, tá bom? Agora, qual que é a grande limitação do LES? O problema é, quando você tem camada limite turbulenta,
é muito mais difícil representar as escalas pequenas através de um modelo SGS, porque agora é nessas escalas que ocorre a maior parte da produção da sua energia turbulenta. Estão entendendo aí? Então existe, na verdade, uma série de metodologias para tentar adicionar um modelo de parede em adição ao modelo SGS dentro de abordagens LES. Do contrário, se você quiser fazer um LES resolvido na parede, ou seja, sem usar modelos de parede, o custo se torna comparável ao de um DNS, já que você precisa de fato resolver ou capturar essas menores escalas turbulentas próximas à parede, tá bom? Então, dentro dessas várias metodologias de modelar turbulência na parede, eu quero ressaltar para vocês uma abordagem que tem ganhado bastante popularidade na indústria nos últimos anos e que promete para o futuro, apesar de ainda ser uma área de pesquisa intensa em desenvolvimento. É a chamada abordagem DES, onde é feita essencialmente uma simulação RANS perto da parede, enquanto longe da parede é feita uma simulação LES. Tá? Ou seja, em termos numéricos, é usado um modelo de viscosidade turbulenta RANS perto da parede, enquanto longe da parede, essa viscosidade turbulenta é desligada e substituída por um modelo SGS. Então essa abordagem tenta ficar no melhor dos mundos, né, em termos de custo-benefício, porque usa o LES para turbulência livre e próximo da parede usa a abordagem RANS, que já foi bem desenvolvida para a simulação de camada limite turbulenta. Apesar de conceitualmente ela ser simples, na verdade, existem uma série de desafios, tanto físicos quanto numéricos, para que essa abordagem entregue de fato resultados confiáveis. Mas então, explicando a sigla, né, DES significa Detached Eddy Simulation, cuja tradução seria algo como simulação das escalas destacadas, né, ou simulação dos turbilhões separados. Pensando aí em separação da camada limite, onde é usada uma abordagem LES. Tá bom? Então vamos para frente. Aqui eu queria mostrar para vocês algumas comparações qualitativas entre resultados que são entregues por simulações do tipo RANS e simulações do tipo LES. Então esse é o famoso escoamento descendo um degrau, né? O escoamento vem da esquerda para a direita, onde na saída do degrau forma uma camada de mistura e toda essa geração de turbulência subsequente. Enfim, o resultado LES já é bem próximo do que a gente observaria num experimento, né? Enquanto uma simulação RANS vai te dar apenas o campo de velocidade médio estático, né? Principalmente se for RANS de fato e não o Unsteady RANS. Tá? Então do lado esquerdo eu coloquei uma caixinha para comparar o RANS LES com o DNS. Tá? Então esse escoamento aqui é como se fosse um jato vindo de cima para baixo, dentro de um meio parado, porém, na verdade, a gente usa condições de contorno periódica nas fronteiras cima-baixo, de forma que esse jato não tem, na verdade, um desenvolvimento espacial, mas somente um desenvolvimento temporal pelo crescimento da espessura dele através das bordas com o passar do tempo. De qualquer forma, a simulação RANS te daria esse resultado para um determinado instante no tempo, a simulação LES te daria esse resultado, já bem próximo do real, e no DNS você simplesmente aumentaria a granularidade, né, já que você está resolvendo até a escala de Kolmogorov, tá bom? Então vamos para frente, porque agora eu quero comparar um escoamento num cilindro através das várias metodologias que nós temos. Tá? Então do lado esquerdo nós temos de cima para baixo RANS, depois Unsteady RANS, depois Unsteady RANS 3D, já explico a diferença, né? Então são abordagens aí de baixa fidelidade. E do lado direito nós temos o LES com uma malha grossa, depois um LES com uma malha fina, ou seja, onde se decidiu capturar uma maior porcentagem da zona inercial, né? E finalmente, canto inferior direito, nós temos uma simulação DNS, que é o limite do LES para uma malha suficiente para resolver até a escala de Kolmogorov. Tá bom? Mas enfim, a simulação RANS, por ser estacionária, ela vai te entregar o campo médio de velocidade estático. Tá? Então você não vai ver emissão de vórtice. Você vai ver só como se fosse uma média no tempo da simulação não estacionária. Mas enfim, se você faz uma simulação Unsteady RANS 2D, aí você já consegue ver a emissão da estrela de von Karman. Isso aqui, pessoal, é tudo uma simulação para um mesmo Reynolds, tá? Inclusive um Reynolds alto, sei lá, 10 a quinta, 10 a sexta, alguma coisa assim. Eu queria ressaltar que essa simulação Unsteady RANS 2D, na verdade, ela foi feita com uma malha 2D e o resultado dela, simplesmente em pós-processamento, foi extrudado para gerar uma figura 3D. Por isso que vocês estão vendo esses rolos de vórtice, né? Mas na verdade a simulação em si foi de apenas uma fatia dessa figura. Agora, se tivesse sido feita uma simulação Unsteady RANS com uma malha de fato 3D, ou seja, malha 2D extrudada, essa simulação já permitiria a ocorrência de efeitos de fato tridimensionais e, portanto, você veria estruturas desse tipo aqui. Ou seja, você já começa a ver o início da cascata de energia, mas simplesmente você não enxerga a continuação dessas escalas intermediárias. Tá bom? Por isso que o Unsteady RANS 3D já está na fronteira entre a baixa fidelidade e a fidelidade intermediária. Daí o próximo passo talvez seria uma simulação DES, né? Mas essa não está aparecendo na figura, porque ela já pula para um LES de malha grossa. Então nesse caso de malha grossa,
Optou-se por um custo computacional menor, portanto, é capturada apenas uma primeira porção da zona inercial, tá bom? Então, nesse caso aqui, a gente está entre uma fidelidade intermediária e uma fidelidade alta. O próximo passo seria refinar a malha, daí, nesse caso, já estou resolvendo uma porção maior da zona inercial, que já fica bem próximo do DNS, que é esse resultado final de mais alta fidelidade, onde eu estou resolvendo até a escala de Kolmogorov. Inclusive, pessoal, a fidelidade de um LS de malha fina e de um DNS já são comparáveis à de um experimento. Tá bom? Então, nosso último slide da aula mostra uma simulação de transição, camada limite, feita pela abordagem DNS. Tá? Então, essa figura eu peguei de um congresso também que eu vi. Não foi aquele que eu mencionei antes, que demorou 2 anos. Tá? Esse aqui deve ter durado alguns meses só, porque ele está pegando a transição e o Reynolds relativamente baixo. Mas, de qualquer forma, você vê a riqueza de detalhes que você consegue capturar numa simulação DNS. Então, ele vai capturando aqui a formação daquelas erupções de turbulência em um meio laminar, né? Que gradativamente se multiplicam até chegar numa turbulência desenvolvida. E nesse gráfico de baixo, ó, ele mostra a estimativa do coeficiente de fricção na superfície versus a estação X, normalizada por U e pela viscosidade cinemática, de forma que isso aqui já é número de Reynolds em X, né? Então você vê aqui, por exemplo, que ele vai de um Reynolds de 1 vezes 10 a quinta até 8 vezes 10 a quinta, né, no final do gráfico. Então a curva verde é uma medição feita pela simulação DNS. Essa curva azul, ó, é uma média no tempo do resultado DNS. Esse pontilhado vermelho de baixo é a previsão teórica do coeficiente de fricção para uma camada limite laminar, enquanto esse pontilhado de cima é a previsão teórica do CF turbulento. Então a gente vê que a simulação salta de uma curva para outra nessa faixa de Reynolds aqui entre 3 vezes 10 a quinta e 4 vezes 10 a quinta. Né? Lembra inclusive aqueles diagramas de Moody, né, de perda de carga, quando os nossos pontos experimentais saltavam da previsão laminar para a previsão turbulenta. Né? Bem bacana. Mas então, pessoal, para fechar a aula, eu queria mostrar para vocês um último diagrama, né? Uma figura bem legal, inclusive questão de prova, comparando cada um dos níveis de fidelidade para a simulação de turbulência. Tá? Então, na base a gente tem o RANS e no topo nós temos o DNS, onde, é claro, o custo computacional e o número de graus de liberdade da simulação, ou seja, o número de elementos de malha, cresce de baixo para cima, juntamente com a importância relativa do seu método numérico, né? Ou seja, para simular um DNS, você vai escolher um método numérico mais sofisticado, que seja preciso e eficiente, uma vez que a simulação já é muito cara, enquanto para a simulação RANS, ela já inclui um nível de erro de modelagem que é tão significativo que nem importa tanto a precisão do nosso método numérico, tá bom? Então é nesse sentido que essa seta vermelha indica a crescente importância do método numérico. Então, basicamente, nessa linha pontilhada vermelha horizontal, separa as duas abordagens para os quais o método numérico não é tão importante assim, das abordagens de alta fidelidade, onde o método numérico importa bastante. Tá bom? Então, tipicamente para simulação LES, DNS, você vai usar métodos de alta ordem, né? De terceira ordem, quarta ordem de precisão para cima. Uma outra linha importante é essa linha azul horizontal, que basicamente separa a abordagem DNS, que não usa nenhum modelo de turbulência, das abordagens que usam modelo de turbulência, né? Sendo que no LES a importância do modelo de turbulência não é tão grande, porque ele representa apenas o efeito das menores escalas, né? Que você não está resolvendo com a sua malha. Enquanto numa abordagem RANS, a sua dependência no modelo de turbulência é super importante, né? Por quê? Porque ele está modelando basicamente todas as suas escalas, tá entendendo? Então no LES, se você usa um modelo mais simples e mais complicado, muitas vezes você não vai ver muita diferença no seu resultado. Já no RANS, a diferença pode ser bem grande, tá? Uma outra coisa importante, ressaltada por essa linha vermelha horizontal também, é o seguinte, ó, para a abordagem LES, se você vai refinando a malha, você eventualmente chega no limite do DNS, tá? Porque justamente a sua malha vai sendo capaz de resolver escalas cada vez menores até chegar na escala de Kolmogorov. Enquanto que, numa simulação do tipo RANS ou Unsteady RANS, se você vai refinando a malha, o que vai diminuindo é só um erro numérico, né? Mas em termos de solução em si, ela não vai estar mudando com o refinamento da malha, tá? Porque a sua EDP que está sendo resolvida ali, na verdade, ela vai te entregar apenas a média de Reynolds, na verdade, ou seja, você está resolvendo um EDP para o escoamento médio. Então, mesmo que você resolva ela com precisão numérica infinita, o que você vai obter é o campo de escoamento médio, né? Não vão aparecer estruturas turbulentas cada vez menores. Sacaram aí essa diferença? E, finalmente, a última distinção é entre uma simulação estacionária RANS convencional e uma simulação não estacionária, né? Na verdade, tudo que está para cima dessa linha pontilhada verde é simulação não estacionária, porque a turbulência é sempre não estacionária. Tá ok, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Tivemos um panorama aí dos métodos de simulação de turbulência, né? Para fechar com chave de ouro a teoria do nosso curso. Portanto, fica só restando a nossa última aula prática, onde nós vamos testar uma simulação RANS não estacionária. Tá bom? Então por hoje é só. Tchau!